Welcome again, guys. Bom, continuando aí com o Past Perfect, eu montei aí mais uma linha do tempo, tá? Para mostrar para vocês com relação a esses eventos no passado, tá? Percebam que nós temos duas cores aí para marcar esses dois eventos. Um de vermelho, que é onde nós temos o uso do Past Perfect, e o outro de azul, quando nós temos o uso do Simple Past, marcando um outro evento, tá? Então, vamos pegando aí a linha do tempo de passado, presente e futuro. Lembrando que no Past Perfect a gente só fala para cá, tá? Só de passado, nós não vamos falar de agora, ok? Já vou riscar a palavra agora porque é tudo relacionado ao passado. Então, a sentença diz o seguinte: They had been married for 3 years when they divorced. Ok? Então, isso aqui é o segundo evento. Então, eles foram casados por 3 anos when they divorced. Então, o X aqui, ó, marcado pelo Simple Past, ele acontece depois desses 3 anos aqui, que foi a ação anterior. Tá? Então, eles se divorciaram depois. Esse evento aqui, they had been married, ele é um evento anterior a esse aqui de se divorciar, tá? Então, percebam aqui o uso do past perfect como um evento que aconteceu antes. Antes do quê? Antes de eles se divorciarem. Então, antes de divorciar, eles foram casados por 3 anos, ok? Percebam aqui o uso do past perfect, marcado pelo had, e aqui o uso do simple past pelo divorced, ok? É só importante vocês notarem essa aqui, a parte do passado, tá? Então, são 2 eventos. Um que acontece antes, que a gente usa o past perfect, e um que acontece depois, que a gente usa o simple past, ok? Mas falando um pouco da formação, aqui, só um minutinho, nós vamos fazer agora alguns exemplos. Antes de fazer os exemplos, para ficar um pouquinho mais claro e vocês entenderem em casa, eu coloquei aqui um adendo com relação ao uso do advérbio just, quando nós usamos, assim como already também, que é bastante comum de ver nas sentenças que a gente usa o past perfect. Então, eu coloquei assim: just é utilizado com o past perfect para indicar um evento ocorrido muito pouco tempo antes de outro evento situado no passado. Exemplos: The train had just left when I arrived at the station. Então, é basicamente mais ou menos o mesmo exemplo lá com a figura do menino no primeiro slide que eu mostrei para vocês. Então, o trem já tinha saído, né? Ó, o evento que acontece antes, o primeiro, tá? When, quando I arrived at the station. Quando eu cheguei, tá? Então, esse evento anterior a esse aqui, que nós usamos o past perfect, e o just, o uso do advérbio, percebam como ele fica localizado, né, entre o had e o verbo, no past participle, tá? Então, ele é sempre no meio, e ele tem essa ideia mesmo de algo que aconteceu muito justo, né? Um período muito curto antes do outro, tá? O segundo exemplo. She had just left the room when the police arrived. Então, ela tinha acabado de sair do quarto quando a polícia chegou. Então, aqui, ó, 2 eventos. Eu gosto de falar evento, gente, porque acredito que seja fácil de vocês né, mentalizarem na cabeça, tá? Então, esse aqui, anterior, vou colocar sempre o número 1, que acontece antes, e o segundo momento, quando a polícia chegou. Então, ela já tinha saído, né, do cômodo quando a polícia chegou. Olha aí o just também, marcando esse tempo bem curto antes do outro evento, tá? E o terceiro, I had just put the washing out when it started to rain. Ok? Então, eu tinha acabado de colocar, né, a louça ou a roupa, depende do contexto, quando começou a chover. No caso aqui, a gente sabe que
que é roupa de que está se tratando, because it started to rain. Tá falando da chuva, tá? Então, eu tinha acabado, ó, I had just put, eu tinha acabado de colocar, né? Então, just ele tem essa conotação aí de um período, de uma coisa justa, e não se esqueçam que ele fica no meio do had e do verbo aqui, ó, tá? Bem comum no uso do past perfect, ok, gente? Só, e faz sentido, né? Traduzindo para vocês, acredito que tenha ficado claro para vocês o uso do just, no caso do uso do past perfect, ok? Bom, aí eu coloquei alguns exemplos aqui, como é que fica na sentença, tá? Para vocês terem uma ideia do uso dos verbos, porque toda vez que nós falamos de past perfect, eu vou mostrar agora aqui na câmera documento como está no material de vocês, ele fala da formação, né, de como é formado o past perfect, e vou ler também o uso, tá? E aí nós voltamos depois para colocar em prática esses 10 exemplos aí que nós temos, que tem tanto na forma interrogativa, quanto negativa, quanto na afirmativa. Vamos dar só uma olhadinha como que tá na tabelinha no livro de vocês, só para reforçar agora a questão de como ele é formado na frase, ok? Bom, então, aqui pensando nessa parte. Past perfect, então como que é a forma dele na frase, tá? Então, na forma afirmativa, nós temos o sujeito, né, o subject, mais o had, que eu já havia sinalizado para vocês, mais o past participle. Vou colocar PP aqui, geralmente a gente fala, mais o past participle. Gente, lembrando que o past participle, nós já vimos, quando nós estudamos o present perfect, vocês têm que lembrar que toda vez que nós falarmos do past participle, nós estamos nos referindo à terceira, falando dos verbos irregulares, daquela terceira coluna que nós já estudamos quando vimos o present perfect, ok? Então, nós temos a segunda coluna que a gente usa com o simple past e a terceira coluna daquela lista dos verbos para o past participle, que nós usamos tanto no present perfect, quanto no past perfect, ok? Então, aqui, a forma afirmativa é isso. O had mais o past participle, se o verbo for irregular. Senão, a gente faz, se o verbo for regular, a gente faz aqueles acréscimos, aquele acréscimo super conhecido do ed para os verbos regulares, ok? Bom, na forma negativa, nós temos o sujeito, novamente, mais o had, not, mais o past participle. E lembrando que o had not, vou colocar aqui, é a mesma coisa que hadn't. Tá? Lembrando que essa daqui é a forma contraída, ok? Então, had not é a mesma coisa que hadn't. E na forma interrogativa, o had mais o sujeito mais o past participle. Lembrando, gente, toda vez que nós fazemos uma pergunta, nós invertemos, né, o had com o sujeito, tá? E o verbo fica no past participle da mesma forma como na afirmativa e na negativa, tá? É só lembrar que quando for uma pergunta, a gente faz essa inversão de sujeito com had, como nos outros casos também, ok? E aí nós temos alguns exemplos aí. O primeiro, Susan told her parents she had spent all the money. Então, vamos fazer o exercício de marcar os eventos também, ó. Essa ação de contar, né, para os pais foi depois dessa daqui, que ela já tinha gastado todo o dinheiro dela. Então, a Susan cantou para os pais que já tinha, né, já havia gasto todo o dinheiro. Então, essa ação com o uso do past perfect, olha aqui o verbo had mais o spent, que é o past participle, ok? Pensando na formação.
E pensando por que o uso do past perfect? Porque essa ação aqui, ela aconteceu antes. Ela contou depois que ela já havia gasto todo o dinheiro, tá? Bom, o segundo exemplo aqui. Mark arrived late because she had missed the first bus. Então, o Mark chegou, né, atrasado, tarde, porque ele havia perdido o primeiro ônibus. Então, essa ação aqui de perder o primeiro ônibus, ela é anterior a essa daqui, né? Por isso que a gente faz o uso do past perfect. Então, percebam aqui o had, mais o verbo aqui no passado, missed, porque ele é um verbo regular, por isso que a gente fez aqui, que a gente adicionou o ed, ok? E o terceiro exemplo, why had you called her before the party? You spoiled the surprise. Então, por que você não ligou antes, né? Why had you called her before the party? Por que você havia ligado para ela antes da festa? Você estragou a surpresa, né? Então, essa ação aqui, ó, de ter ligado antes, é marcada pelo past perfect. Percebam que, como é uma pergunta, está na forma interrogativa. O uso do had vem antes de you, ok? Because it's a question, porque é uma pergunta, tá? Então, é só lembrar desse detalhe que eu sempre falo, toda vez que falei isso também no present perfect e também no simple past, que toda vez que fazer a pergunta, não pode esquecer de inverter o sujeito, tá? O sujeito veio depois. E diria eu que para associar o past perfect, que é um passado, né, perfeito, ó, e lembra que não existe, não confundam present perfect com past perfect. O past perfect não tem relação com o agora, tá? Bom, falando aqui já, vamos aproveitar e vamos falar do uso do past perfect, tá? Que foram aqueles primeiro slide que eu montei. Então, usa-se o past perfect principalmente para indicar uma ação passada anterior a outra ação passada. Então, eu vou até aqui, não tem nada a ver com o presente, ok? Então, mais exemplos aí pra gente. Before they came to pick me up, I had left. Né? Então, antes de eles terem me buscado, eu já tinha saído. Então, olha o uso do past perfect aqui como uma ação anterior a essa daqui. Ok? O outro exemplo. The movie had already started when we finally got inside the room. Então, o filme já havia começado quando nós finalmente entramos, né, para dentro. Então, olha aqui. Antes dessa, né? O filme já tinha começado quando elas entraram, ok? Percebam quando eu falei do just para vocês, né? É a mesma coisa no uso do already, que é esse já, tá? Então, já, que é marcado pelo already, ele vai no meio, né? Pensando aqui na posição do verbo no passado e o had. Tanto just quanto o already, ok? Poderia ser o never também, outros advérbios, tá? Só quero que vocês se atentem que ele se localiza sempre no meio do had e do verbo. E no último exemplo, they had booked the seats a long time before they traveled. Então, eles já haviam, né, bucado, vamos dizer assim, vamos colocar de forma, né, eles já tinham reservado, né, os assentos um bom tempo antes de viajarem. Então, essa ação, né, de fazer a reserva, ela acontece antes dessa daqui, que é a ação de viajar. Por isso, o uso do past perfect. Novamente aqui mostrando para vocês, olha o had, o uso do had, mais o verbo aqui no past participle. Booked, lembrando que booked, né, o verbo book é um verbo regular, e por isso nós fazemos o acréscimo aqui do ed. Ok? Bom, voltando aqui, foi só para vocês terem outra referência
no material de vocês com mais exemplos e essa ideia de formação, né? Como que o past perfect se monta, se faz na frase, tá? Esse processo que eu fiz em todos os exemplos, gente, de sublinhar os eventos, acho que fica fácil para vocês imaginarem na cabeça que estamos falando só de passado e de que esse passado em específico, que é o past perfect, ele acontece antes de outro momento também no passado, tá? Bom, espero que vocês tenham pegado na formação como que a gente faz o uso do had mais o past participle, tá? Porque no próximo bloco nós vamos resolver aqueles exemplos até para vocês praticarem o uso, né, dos verbos irregulares, pensando na terceira coluna, tá? E aí vai ser interessante pelo contexto, para ficar mais contextualizado o uso desse tempo verbal, que é o past perfect, ok? See you soon.